Muito boa noite, pessoal! Meus alunos, minhas alunas, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto tão querido, tão amado, tão sonhado, chamado Previdencia, também conhecido como Previdem e Companhia. Então, pessoal, para que fique bem claro para vocês, aqui no meu canal do YouTube, Bruna Fiorini, existe esse projeto chamado Previdencia, que justamente são essas aulinhas rápidas aqui, né? Essas aulas rápidas com dicas e conteúdo sobre o INSS, sobre a Previdência, sobre esse mundo que é tão abstrato para as pessoas, né? Para a maioria da população. Então, primeiro de tudo, para quem é novo por aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Bruna Fiorini, muito prazer. Eu sou advogada, sou formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, sou especialista em Direito Previdenciário, eu atuo nessa área já faz um tempo, desde que eu me formei, né? E até um pouquinho antes de me formar, eu já estava estudando, né, nessa área, né? Já estava nesse mundo. E eu também já lecionei sobre Direito Previdenciário, já fui professora de Direito Previdenciário. Então, muito prazer e sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse nosso projeto Previdencia. Pessoal, eu gosto sempre, né, nesse comecinho, eu gosto sempre de relembrar vocês por que a gente está aqui, qual é o objetivo, o meu objetivo com o Previdencia, tá? Para que ele existe, qual que é o propósito dele. Então, o Previdencia são aulas, né? E essas aulas, elas visam de maneira simplificada falar, explicar sobre o direito previdenciário, né? Não o direito previdenciário em si, a parte do direito, mas assim, mais essa questão de INSS, uma coisa mais concreta que eu quero passar aqui para vocês, que vai ajudar vocês na vida concreta de vocês, na vida, na nossa vida como cidadão mesmo, né? Então é mais isso que eu quero passar aqui para vocês. Não só o direito previdenciário, essa parte mais teórica, mais chatinha, mas o INSS mesmo, o INSS da vida real, tá? E essas aulas, elas acontecem, em regra, a cada 15 dias, tá? Pode acontecer de atrasar um pouquinho em semanas que estão muito caóticas pra mim, tá bom? Mas eu quero ter esse compromisso com vocês aqui a cada 15 dias, tá? Aqui no meu canal do YouTube, tá? No meu canal do YouTube, Bruna Fiorini. Essas aulas, elas têm o objetivo de ser rápidas, né? Algo em torno de 10 a 15 minutos, tá? O meu objetivo é realmente ser bem direto ao ponto mesmo, tá? E aí, nessas aulas, a gente vai tentar descomplicar, desmistificar o direito previdenciário e o INSS para a população no geral, tá bom? E por último, eu gosto também de lembrar que o Previdencia, ele é um projeto bem democrático, tá? Então, ele é literalmente para todo mundo. População em geral que tem interesse sobre o assunto, tá? Como eu disse aqui, democratizar o INSS, né? Então, população em geral que tem interesse sobre esse assunto, quer se informar, quer entender melhor esse mundo do INSS, tá? Advogados que estão começando ou não, né, no direito previdenciário, tanto faz, pode estar começando, pode já estar nessa área há algum tempo. E estudantes de direito, tá? Inclusive, esses tempos, uma calorinha minha ali do Direito disse que estava assistindo minhas aulas para estudar para a prova de direito previdenciário. Eu fiquei muito feliz mesmo. Enfim, literalmente para todo mundo que tem interesse sobre esse tema, tá bom? Nas nossas últimas aulas, a gente falou bastante sobre aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Nessas últimas aulas, a gente estava tratando esse tema já faz um tempo. A gente falou sobre a questão do direito adquirido, a gente falou sobre carência, sobre o princípio do tempus regit actum, tá? E também a gente falou sobre algumas regras de transição, que essas regras estão inseridas na modalidade aposentadoria por tempo de contribuição, tá bom? E lembrando aqui, então, que sobre essas regras de transição eu já expliquei mais ou menos o que elas são, mas falar sobre elas em si, nós já falamos sobre 2 regras de transição, tá bom? Então, nas últimas aulas, a gente já falou sobre 2 regrinhas de transição que estão inseridas, né,
no mundo da aposentadoria por tempo de contribuição, tá bom? Só fazendo essa diferenciação para que não fique algo confuso para vocês, tá bom? E essas regras, lembrando, foram trazidas pela reforma da Previdência. E na última aula, especificamente falando, a gente estudou de forma mais aprofundada sobre a regra de transição do pedágio 50%, tá? E lembrando, pessoal, que o meu objetivo aqui é manter uma ordem cronológica nas aulas. Então, assim, em cada aula a gente vai tratar sobre assuntos e sobre temáticas que serão importantes e relevantes para as próximas aulas, tá? Então, eu peço encarecidamente que vocês assistam com bastante atenção às aulas anteriores para entenderem alguns conceitos, alguns pilares para essa e para as próximas aulas. Combinado? Vamos lá! Então agora, nessa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto sobre aposentadoria por tempo de contribuição e vamos continuar o estudo sobre cada uma das regrinhas que constituem essa modalidade de aposentadoria, tá bom? Eu gosto de dar bastante ênfase nisso, para vocês se localizarem mesmo, para não ficar algo confuso, tá? Eu gosto bastante dessa organização dos assuntos e das temáticas, ok? E só lembrando, pessoal, o que são regras de transição, né? O que são essas regras de transição aí que todo mundo fala? Com a reforma da Previdência, foram instituídas, em substituição à aposentadoria por tempo de contribuição, 4 regras de transição. Então, assim, tecnicamente, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta, tá? Mas não foi extinta totalmente. Eles deram essas regras de transição, tá bom? Que, como eu expliquei na aula passada, é como se fossem uma colher de chá para quem ainda não tinha cumprido os requisitos, mas estava próximo de se aposentar ou, assim, já estava com uma expectativa de direito, estava com uma expectativa de que ia se aposentar daquela forma de que era antigamente, tá? Essas regras de transição são piores, tecnicamente, do que as regras anteriores à reforma da Previdência, mas, da mesma forma, elas não são tão ruins quanto as regras instituídas pela reforma da Previdência, tá? Elas são uma colherzinha de chá mesmo, para quem tava com essa expectativa de direito. A gente chama isso de expectativa de direito, tá bom? Então, nas aulas passadas, como eu disse, estudamos a regra de transição do pedágio 100% e do pedágio de 50%. E estudamos de forma bem aprofundada os requisitos de cada uma dessas regras, certo? Porque agora a gente está fazendo esse estudo aprofundado de cada uma das regras de aposentadoria, tá bom? Principalmente as de transição, que é o estudo que a gente está focando atualmente, tá bom? Agora, vamos iniciar o estudo da terceira regra de transição, que é a chamada regra de pontos, tá bom? Então, o que é essa regra de transição? O que é essa regra popularmente chamada por regra de pontos? Nessa regra de transição, existem 3 requisitos gerais, tá bom? Então, assim, o geralzão é assim, tempo de contribuição, tá bom? Que toda regra de aposentadoria tem, pontuação e carência. Esse conceito de carência eu já expliquei para vocês certinho nas aulas anteriores. Ele é um requisito de toda aposentadoria. Nenhuma vai fugir desse requisito, tá bom? Mas então, assim, o geralzão é esse. Tempo de contribuição, pontuação e carência, ok? E agora vamos para os requisitos específicos dessa regra, tá bom? Requisitos do homem e da mulher, especificamente para essa regra de transição, a regra de pontos, tá? Então, quais são os requisitos do homem? O homem, para essa regra, ele vai ter que ter, no mínimo, 35 anos de tempo de contribuição e no ano de 2023, prestem atenção nisso, tá? Nesse ano de 2023, ele tem que ter 100 pontos, tá bom? Esses são os requisitos do homem. E a mulher, ela tem que ter completado 30 anos de tempo de contribuição e agora, em 2023, ela tem que ter completado 90 pontos, ok? Mas, Bruna, o que são esses pontos? O que constitui esse cálculo de pontos? Pessoal, essa pontuação, ela é nada mais, nada menos do que a soma da idade
mais o tempo de contribuição daquela pessoa, tá? Então, completando esses requisitos do tempo mínimo de contribuição e da pontuação, tá? A pessoa, ela tem o direito de se aposentar por essa regra de transição, tá? Lembrando, requisitos, tempo mínimo de contribuição, pontuação e carência, né? É o básico desse tipo de aposentadoria, tá bom? E só para que vocês se situem, essa pontuação, ela foi estabelecida em 2019, tá? Lá no ano da reforma da Previdência, que trouxe essa regra de transição. E aí aconteceu o seguinte: em 2019, a lei estabeleceu que a pontuação do homem teria que ser, no mínimo, 96 pontos e da mulher, 86, tá? E que esse requisito de pontuação iria subir 1 ponto a cada ano, ok? Só um segundinho aqui. Aí. E que essa regra, esse requisito aí de pontuação, ele iria subir 1 ponto a cada ano. Por isso que eu dei tanta ênfase na questão de 2023, qual era a pontuação, tá? Por quê? Porque em 2019 foi estabelecido uma regra de pontuação e aí a própria lei disse que a cada ano essa pontuação ia subir 1 ponto, tá bom? Então a pontuação ela não se fixou, ela foi aumentando a cada ano, ok? Então em 2019 a pontuação necessária era 96 pontos para o homem, né? Além do tempo de contribuição, lembrando, e da carência, a pontuação necessária para se aposentar por essa regra era 96 para o homem e 86 para a mulher. Em 2020, 97 homem, 87 mulher. Em 2021, 98 homem, 88 mulher. E, enfim, agora em 2023, essa pontuação está em 100 para homem e 90 para mulher. Hoje eu tô brigando aqui com a ring light, hein? Vocês me desculpam. Aí, acho que deu. Então, essa pontuação agora em 2023 está em 100 pontos para o homem e 90 pontos para a mulher, tá bom? E no caso dos homens, essa pontuação ela vai aumentar até 2028, tá bom? Em 2028, o que vai acontecer com a pontuação? Para o homem, ela vai estabilizar, tá? E lá em 2028, a gente vai estar em 105 pontos para o homem, ok? E no caso das mulheres, essa pontuação ela vai estabilizar, ou seja, ela vai parar de aumentar em 2033, tá bom? Momento em que ela vai estabilizar lá nos seus 100 pontos, ok? Então, depois de 2033, para o caso das mulheres, né, quando chegarem 100 pontos, não tem mais aumento de pontuação a cada ano para as mulheres, ok? Então, essas são as regras atuais de pontuação. Agora, vamos para o nosso querido exemplo, para colocar no plano concreto todas essas informações e deixar o conteúdo bem mais fácil de entender. Então, eu coloquei ali o exemplo do Pedro, tá? O Pedro chegou aqui no escritório hoje, em abril de 2023, e eu verifiquei que ele tem 36 anos de tempo de contribuição e 64 anos de idade, ok? Então, ele tem... Opa, só um segundinho. Então, ele tem 36 anos de tempo de contribuição e 64 anos de idade hoje em 2023, tá? Com essas informações, eu já verifiquei que ele tem 100 pontos, né? Não é nada muito difícil averiguar que a pontuação dele é 100. Por quê? Porque somando a idade dele mais o tempo de contribuição dele, a gente chega em 100 pontos, ok? E aí eu te pergunto, ele tem direito de se aposentar por essa regra da pontuação? Vamos ver. Primeiro requisito, tempo de contribuição. 35 anos no caso do homem. Ele tem 36, então ele cumpriu esse requisito perfeitamente. Segundo requisito, pontuação. 100 pontos no caso do homem hoje em 2023. Ele chegou agora aqui, hoje, em abril de 2023, tá? Ou seja, exatamente o que o Pedro possui. Ele possui 100 pontos, ou seja, a soma da idade mais o tempo de contribuição dele deu esses 100 pontos, que é exatamente o que o ano de 2023 exige como pontuação, ok? Então, Pedro cumpre essa regra aí dos pontos, esse requisito dos pontos, perfeito?
Nesse caso, o Pedro já possui direito de se aposentar hoje mesmo. Oba, maravilha. Os clientes que chegam aqui no escritório, todo cliente que eu uso de exemplo já tem direito de se aposentar. Maravilhoso isso, né? Então vocês viram como é fácil essa regra aí de pontuação, porque é muito simples, é só somar a idade com o tempo de contribuição. E lembrando que os meses, eles também contam. Então, se a pessoa tem 35 anos de tempo de contribuição e 6 meses, e tem 63 anos e 6 meses, ela vai ter o direito, 64 e 6 meses, né? Ela vai ter o direito de se aposentar porque ela vai completar os 100 pontos, tá? Então, os meses, eles também contabilizam para esse caso da pontuação, tá bom? E, pessoal, então o Pedro tem direito de se aposentar. Parabéns pro Pedro. E, pessoal, só finalizando aqui, uma questão que eu queria tratar com vocês. Percebam que essa regra de aposentadoria, ela não tem o requisito da idade, né? Então, ela só tem o requisito ali do tempo de contribuição, que obrigatoriamente tem que ser no mínimo 30 anos para mulheres e 35 para o homem. Então, assim, independentemente de idade, se a pessoa cumpriu esse mínimo de contribuição e a pontuação do ano, ela tem direito de se aposentar. Estamos entendido? Então, assim, não tem idade mínima para se aposentar. Mas a idade vai acabar ficando mais alta em consequência da pontuação mesmo, né? Então, assim, com 40 anos de idade, a pessoa não vai conseguir se aposentar, porque a pontuação, a pessoa vai ter que ter muito tempo de contribuição para suprir essa idade baixa, tá? E chegar na pontuação necessária, ok? Estamos entendidos, então? Encerramos aqui o nosso estudo da nossa terceira regra de transição, a regra da pontuação. Espero que tenha sido muito útil essa aula para vocês. Lembrando que qualquer coisa, vocês podem se sentir à vontade para me perguntar, para tirar dúvida, para falar comigo, por aqui mesmo no YouTube, ou podem me chamar no meu Instagram, que é @brunafiorini, tá bom? Fiquem muito à vontade. O que eu quero mesmo é levar conhecimento para toda a população, tá bom? Desde já eu agradeço muito pela atenção e até a próxima aula.